ok? Então, às vezes a gente está procurando, tem uma mosca passando aqui. Simplesmente iniciei o vídeo e tem uma mosca. Às vezes, o óbvio ele precisa ser dito. Então, a gente está procurando segredos e existem técnicas, existem meios, existem formas, só que muitas vezes ela está na nossa cara e a gente que não tem competência para realizar. Porque quando eu li isso, quando eu olhei, isso é simplesmente fácil, óbvio, e permite que a gente crie conexões facilmente com as pessoas. Não só criar conexões, mas fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente quer. Então hoje a gente vai ter um processo, preciso que você fique até o final desse vídeo, porque a gente vai criar uma linha de raciocínio, a gente vai ter alguns passos para mostrar como é que faz isso, beleza? Já falei em outros vídeos o quanto esse livro aqui, ele é muito bom, tá? Como fazer amigos e influenciar pessoas, porque ele não é um livro simplesmente de técnicas de persuasão, manipulação. Ele é um livro mais sobre estilo de vida. Então, quando você lê o livro, você está pensando, o autor te faz pensar sobre modos de agir, modo de viver, que são completamente diferentes. E esses modos, eles são simples, na verdade, são difíceis. Mas existe uma simplicidade ao fazer, mas eles são difíceis de aplicar no sentido de o nosso ego, o nosso eu, a gente não está acostumado a fazer essas coisas. E o fato da gente não estar acostumado a viver dessa forma faz com que a gente tenha essa dificuldade. Mas as ações são bem simples. O que o autor ele vai propor nesse segundo capítulo é sobre algo assim, direto. Veja comigo. Se você vai pescar, você leva um hambúrguer para colocar no anzol, você vai conseguir peixes com isso? Pô, provavelmente não. Talvez consiga. Vai com um tubarão, não sei nem se... Vamos lá. Mas você vai colocar o que na isca? Você vai colocar o que no anzol? Que isca você vai ter? Aquilo que o peixe quer. Mas por que nós não fazemos isso nas nossas comunicações? A gente já parou para refletir isso? Por que quando a gente quer que as pessoas façam algo, a gente simplesmente só quer que ela faça porque vai nos beneficiar? A gente não para pensar o que é que a pessoa quer. Que essa é o resumo do vídeo, se a gente for resumir do resumo, ele pode se concentrar nessa frase. Para que as pessoas queiram fazer algo por nós, ela tem que querer fazer aquilo. Parece bem autoexplicativo, ou então redundante, melhor dizendo, mas essa frase ela carrega um sentido e um peso muito grande. É claro que quando eu falo de fazer as pessoas fazerem as coisas por você, você tem diversos meios que muitas das vezes não são legais. Você pode usar força, você pode fazer ameaça, mas não é isso que a gente está falando. A gente está pensando em como fazer as pessoas quererem fazer aquilo. Então, porque quando você é um chefe, você ameaça o seu funcionário, você diz que vai demitir ele se ele não fizer, beleza, ele vai fazer aquilo. Mas ele vai fazer aquilo até você virar as costas, você não vai ter a lealdade daquela pessoa. Se você é uma pessoa que, não ligo para lealdade não, então esse vídeo talvez não seja para você. Mas se você está querendo se tornar, um bom colega, se você está querendo se tornar um bom chefe, se você está querendo entender melhor como funciona e de uma forma simples, fácil, conseguir isso, então esse vídeo é para você. O filósofo John Dewey, ele falou uma coisa, vamos pegar na minha pesca para eu não errar. A necessidade mais profunda da natureza humana é o desejo de ser importante. Então a gente vai ver que existe uma visão dentro da filosofia, da psicologia, até dentro da teologia, que o ser humano ele é movido pelo desejo de ser grande, pela grandeza. Afinal, se a gente for pegar a história bíblica, foi exatamente isso que fez o homem comer a fruta. O ser humano comer a fruta é o desejo de ser como Deus. Então, o desejo de ser grande. Então, olha só que coisa interessante. Se eu sei que as pessoas têm um desejo de ser grande, você provavelmente tem um desejo de ser grande. Vamos dizer que você não quer se destacar na sua área profissional, que você não quer se destacar, entre as coisas que você faz. Entre até na partida de futebol, você quer ser a pessoa que faz o gol, ou que defende bem, ou nos seus amigos, no jogo que você joga, no esporte que você faz, seja onde for. A gente tem um desejo de se destacar. E agora, se eu sei que as pessoas que estão ao meu redor têm um desejo de se destacar, têm um desejo de ser grande,
Eu preciso fazer com que o que eu quero que a pessoa faça seja uma forma dela ser grande. Então a pessoa precisa reconhecer isso. E nisso eu preciso ter uma comunicação de forma que quando eu peço aquilo para a pessoa, a consequência dela fazer aquilo seja um reconhecimento, seja exatamente a gente satisfazer o desejo de ser grande. E esse desejo faz com que as pessoas se destaquem na vida. É o desejo de ser grande, é o desejo de ser importante que faz com que as pessoas queiram usar roupas de marca, que queiram sempre estar de carro do ano, aquelas pessoas que gostam de falar o quanto seus filhos são brilhantes e superiores a todo mundo. É o que faz, é esse desejo que faz jovens entrarem em facções, porque acreditam que lá eles vão ter um reconhecimento, as pessoas vão respeitar ele. Então esse desejo move as pessoas. Agora eu gostaria de ler para vocês uma frase de Charles Schwab. Acho que é assim que se pronuncia. Ele foi o primeiro executivo nos Estados Unidos a ganhar $1 milhão anual. Ele dizia assim: considero a minha capacidade de despertar entusiasmo o maior dom que possuo e a maneira mais eficiente de desenvolver o que há de melhor em uma pessoa é o reconhecimento e o encorajamento. Nada é mais eficaz para aniquilar as ambições de uma pessoa do que as críticas de seus superiores. Assim, nunca critico ninguém. Acredito em dar incentivo para o trabalho. Portanto, fico ansioso para elogiar, mas odeio achar defeitos. Se gosto de alguma coisa, sou caloroso ao demonstrar reconhecimento. E aí você faz uma reflexão na sua vida. Você tem sido esse tipo de pessoa? Você muitas vezes está tão ávido, tão focado em ser reconhecido, em receber esse reconhecimento, mas você simplesmente não reconhece nada das pessoas. Você não parabeniza, você não elogia. E isso faz com que você perca muitas oportunidades. Porque se a gente for ver histórico de pessoas que ficaram famosas, pessoas que se destacam na vida, famosas no sentido financeiro, pessoas que verdadeiramente fizeram sucesso, a gente vai ver em algum momento o quanto conhecer alguém é importante. As suas relações vai determinar o seu sucesso, muito mais do que qualquer coisa. Aquele famoso os contatos que você tem. Então, aquele amigo que você nutriu na faculdade, ele pode ser o contato que faltava para você conseguir abrir uma empresa. Aquele chefe, aquela pessoa, aquele funcionário que você mostrou, sabe, empatia, aquele chefe que você elogiou, ele pode ser a conexão que vai te levar para outro lugar. E você perde essas conexões porque você está focado no seu ego, no seu desejo de receber, de ser grande, de ser engrandecido, e você esquece de fazer isso com as pessoas. Porque esse mesmo desejo que você tem de ser reconhecido, os outros também têm. E a pergunta é, você tem saciado esses desejos dos outros? E talvez você esteja se perguntando, tá, como é que eu faço para mostrar esse reconhecimento? O que é que eu tenho que fazer? Quais são os passos que eu tenho que tomar para conseguir convencer as pessoas dessa forma? A gente vai chegar nesse ponto aí. Antes disso, tem uma frase de William James que vai dizer assim: o mais profundo princípio da natureza humana é a ânsia de obter reconhecimento. Reconhecimento é a palavra-chave. Tanto que o livro ele vai apresentar alguns estudos que mostram que o principal motivo das mulheres abandonarem seu lar, saírem de seus maridos, largarem seus maridos, é a falta de reconhecimento. Aquele famoso típico caso de o marido trabalha, a mulher não trabalha, e o marido acha que a mulher não faz nada, que cuidar do lar não é nada, que, enfim. Então, o reconhecimento, ele move as pessoas. O reconhecimento faz com que as pessoas queiram estar com você. E qual é a principal forma de você dar reconhecimento a alguém? É elogios. Abraham Lincoln, certa vez, iniciou uma carta dizendo assim: todos gostam de receber um elogio. E isso está tão óbvio na nossa cara, sabe? Isso é tão... Poxa, isso é tão claro. Porque não é como se fosse um mistério. Não, a gente vive isso. A gente gosta de receber elogio.
quando alguém fala do seu cabelo, quando alguém diz, poxa, que roupa bonita, quando alguém reconhece algo que você fez no trabalho. Você gosta disso. Mas às vezes a gente é tão pobre, a gente é tão mesquinho, que a gente não faz, a gente não consegue elogiar os outros. Faça um raciocínio comigo. Você mora com seus pais, você sustenta a sua casa, o seu pai sustenta a sua casa. Tipo, a pessoa que sustenta a casa é incapaz de deixar o seu filho passar fome, a sua esposa passar fome. Mas a gente deixa as pessoas sem o devido reconhecimento por meses. Quando foi a última vez que você elogiou a sua mãe pela comida que ela fez? Quando foi a última vez que você elogiou seu pai pelo esforço que ele empenha no trabalho? Só que elogios, eles precisam de um ponto central para eles funcionarem. Eles precisam ser verdadeiros. Porque pense comigo, se o elogio ele não for verdadeiro, então ele não é um elogio, ele é uma bajulação. Quando eu estou falando aqui de forma de persuasão, ninguém resiste a isso, não é simplesmente para você produzir coisas enganosas para convencer alguém. Eu não estou falando disso, isso para mim é completamente errado. O ponto é, a gente precisa elogiar as pessoas por aquilo que elas merecem ser elogiadas. Então não estou falando de você pegar uma pessoa que não faz nada, preguiçosa, enfim, que é uma péssima pessoa, um péssimo funcionário, um péssimo colega, e você distribuir elogios, porque isso não tem um impacto real. O ponto é, você precisa elogiar as coisas verdadeiras das pessoas. Porque eu não estou falando de fingimento. A gente não elogia aquilo que merece ser elogiado. E com isso, perdemos oportunidades. Talvez um dia, no futuro, você vai lembrar desse vídeo e vai dizer, meu Deus, realmente eu cheguei aqui porque eu elogiei pessoas. Eu cheguei a essa posição que eu estou, tive conexão com pessoas, eu criei contatos com pessoas que duraram por muito tempo pelo simples fato de você ter dado o reconhecimento devido. E quando nós damos o reconhecimento devido, nós fazemos com que aquela pessoa se sinta grande, com que aquela pessoa se sinta importante. Aí talvez você chegue para mim e diga, mas Alisson, eu tenho dificuldade de fazer elogios. E aí eu jogo para você uma coisa que talvez possa ser óbvia. Talvez você seja egoísta demais. Talvez você se ache demais. Você precisa tomar cuidado com isso. Principalmente se você está querendo criar comunicação. Entenda uma coisa, o ego, ele destrói todas as relações. Você não consegue criar conexões se você for egoísta. Conexão verdadeira, eu estou falando. Porque uma pessoa pode te bajular. Nada impede de você ser bajulado. E talvez se você for um chefe, talvez muitas das vezes você é incompetente, você não está executando um bom serviço, mas você é cheio de bajuladores. E isso, na verdade, está impedindo o seu crescimento. Então você precisa analisar se o que as pessoas estão dizendo de você é realmente merecido aquilo. O filósofo Ralph Waldo Emerson, ele tem uma frase que diz assim, vou olhar na minha pesca. Todo homem que encontro é superior a mim de algum modo, e nesse particular aprendo com ele. Filipenses, a Bíblia, Filipenses 2, no capítulo 2, no versículo 3, a segunda parte do versículo 3 diz assim, cada um considere os outros superiores a si mesmo. A gente tem a Bíblia ensinando um dos segredos da conexão, é você considerar o outro superior. É a gente entender que nas pessoas existem algo que a gente não sabe. Talvez você seja a pessoa top no setor de tecnologia da sua empresa, no setor de vendas da sua empresa. Mas você precisa entender que tem pessoas... A música voltou. Talvez, de fato, você seja o principal da sua área, a pessoa que, uau, sabe de tudo. O que eu duvido muito. Mas as outras pessoas que estão ao seu redor, as outras pessoas que estão, muitas vezes, em um cargo menor que o seu, ele tem um certo conhecimento, e não necessariamente na mesma área. Pode ser um conhecimento de vida, na qual você pode aprender com aquela pessoa. E por algum momento, por alguns segundos, por alguns instantes, você pode fazer com que aquela pessoa se sinta importante. E para aquela pessoa, você vai ser uma espécie de porto seguro. No meio de um mundo onde tem tanta agonia, tem tanta confusão, pode ser reconfortante alguém olhar para você e te elogiar. Alguém simplesmente parar para
aprender com você. Então, é muito importante a gente se colocar no lugar dos outros. É muito importante a gente entender que todos têm conhecimento para serem distribuídos. E no momento que nós damos aos outros o devido reconhecimento, nós geramos uma conexão, nós geramos um propósito. E isso vai fazer com que as pessoas façam o que nós queremos. Reflita comigo. Se eu elogio a pessoa pelo que ela está fazendo, ela vai se sentir reconhecida, ela vai se sentir encorajada para fazer aquilo. Ou seja, ela vai querer fazer aquilo que nós queremos. Por quê? Porque ela sabe que se ela fizer, o desejo dela de ser grande, o desejo dela de ser reconhecida vai estar satisfeito. Então, se você quiser uma frase para levar desse vídeo, é essa: faça elogios honestos e sinceros. Como eu falei no início do vídeo, esse livro aqui ele é muito mais do que influência, muito mais do que dicas práticas de persuasão. Ele é um livro sobre estilo de vida, sobre o que fazer, como ser alguém que influencia pessoas. Então, como eu falei, são coisas simples que esse livro fala, mas que ao mesmo tempo nós estamos tão imersos numa natureza que é contra isso, que se torna difícil executar. E por isso que ler o que esse livro traz faz com que a nossa mente se expanda para entendermos que existe um mundo além do qual nós vivemos. Existem ações a serem tomadas muito além do que nós já estamos tomando. Você pode adquirir esse livro no link aqui da descrição, que você vai estar me ajudando muito. E além disso, você vai estar adquirindo um conhecimento que é maravilhoso. Mas existe uma dificuldade nisso tudo, que é quando você acaba de conhecer a pessoa. Você não tem o que elogiar, você não tem como fazer isso. E por isso, nesse vídeo aqui, você vai encontrar dicas de como causar uma boa primeira impressão. Esse vídeo aqui é essencial para você entender esse mundo de persuasão no momento em que você encontra alguém que você nunca viu na vida. Então, esse vídeo com certeza vale a pena.